Bem, gente, dando continuidade aqui ao segundo capítulo do livro O que é Sociologia, do Carlos Martins, tá? Tratando justamente da formação desse pensamento, dessa disciplina, da constituição, né, propriamente dessa ciência, que é a sociologia. Tá? E, como eu disse anteriormente para vocês, tá, o positivismo de Augusto Comte, né, que de certa forma também tem alguma semelhança com o positivismo, né, de Saint-Simon, como o próprio Durkheim vai conseguir fazer, né, uma localização em relação ao pensamento de Saint-Simon, a gente pode dizer, né, que o Augusto Comte buscava a ordem social, né, tentava encontrar um modelo, né, de ciência e de uma ciência social, de uma física social, na tentativa de descobrir as leis imutáveis, né, dessa ciência e, consequentemente, das sociedades, para encontrar o processo de ordem. E não só o processo de ordem, mas também o processo de progresso. Ordem e progresso, ou seja, estabilizar as crises e fazer com que a sociedade se desenvolvesse. Augusto Comte enxergava isso no processo de industrialização. Tá? O interessante é que o Emile Durkheim também vai fazer isso. Tá? Ele, né, vai considerar que essa ordem social ela é de suma importância para o processo de construção das sociedades. E não somente de construção das sociedades, mas de coesão, para manter as sociedades coesas, sem que as sociedades se desintegrem, se fragmentem. Tá? O Durkheim ele tenta desenvolver um pensamento sociológico na busca, né, propriamente, de conservar a sociedade, evitando as crises, porque a crise, para Durkheim, faz com que a sociedade entre num processo de desintegração, dissolução, e, consequentemente, pode acarretar no desaparecimento da sociedade. Então, a preservação do social, né, tem sua base nessa ordem, né, tanto para o Augusto Comte, como também, tá, para o Emile Durkheim. E aí a gente vai ver na página 46, a partir da página 46, do segundo capítulo do livro, né, do Carlos Martins, e aí a gente encontra, né, justamente essa perspectiva. Né? Observe, primeiro parágrafo da página 46. Também para Durkheim, a questão da ordem social seria uma preocupação constante. De forma sistemática, ocupou-se também em estabelecer o objeto do estudo da sociologia, assim como indicar o seu método de investigação. É por meio dele que a sociologia penetrou a universidade, ou seja, o Durkheim é um dos grandes responsáveis por tornar a sociologia uma disciplina acadêmica, universitária. Né? Ela vai se transformar numa cátedra, né, social, dentro das universidades francesas e, consequentemente, vai influenciar o pensamento da sociologia em toda a Europa e, consequentemente, no resto do mundo. Tá? Então, o Durkheim é o cara que faz isso. Né? Como eu disse para vocês, ele é o grande sistematizador desse pensamento. Depois, posteriormente, temos Max Weber e grandes outros pensadores que vão na mesma linha. Tá? É por meio dele, ou seja, do Durkheim, que a sociologia penetrou a universidade, conferindo a essa disciplina o reconhecimento acadêmico. Tá? Continuando, né, na concepção, né, do Carlos Martins, na sua apresentação sobre Durkheim, observe. Sua obra foi elaborada num período constante, de constantes crises econômicas. Já vimos isso, virada do século XIX para o século XX, vai manter o problema das crises e da conturbação social que a gente viu entre os séculos XVIII e século XIX, ok? Que causavam o quê? Desemprego e miséria entre os trabalhadores, ocasionando o aguçamento das lutas de classe, com os operários passando a utilizar a greve como instrumento de luta e fundando seus sindicatos.
Não obstante, essa situação de conflito no início do século XX também é marcado por grandes progressos no campo tecnológico, como a utilização do petróleo, da eletricidade, como fontes de energia, o que criava um certo clima de euforia e de esperança em torno do progresso econômico. Tá? Vivendo numa época em que as teorias socialistas ganhavam terreno, ou seja, né, é nesse momento histórico também que o pensamento do Marx ele vai ter uma influência muito grande na Europa. Durkheim não podia desconhecê-las, tanto que suas ideias, em certo sentido, constituíam uma tentativa de fornecer uma resposta às formulações socialistas. Ou seja, o Durkheim não concordava muito com as teorias marxistas, comunistas e socialistas, ou seja, né, daquela luta de classes numa perspectiva, né, da superação da classe burguesa pela classe operária. Como o Durkheim não era muito a favor desse tipo de pensamento, o Durkheim vai desenvolver uma outra concepção. Discordava das teorias socialistas, principalmente quanto à ênfase que elas atribuíam aos fatos econômicos para diagnosticar a crise das sociedades europeias. De certa forma, o Marx, né, principalmente com seu livro principal, O Capital, ele vai colocar uma ênfase muito grande nos processos econômicos, achando que se a gente resolvesse o problema das estruturas dos processos econômicos, a gente ia resolver todos os problemas humanos e todos os problemas sociais, né? É um mal da sociologia. A sociologia já nasce, entendeu? Como uma ciência na tentativa de resolver os problemas e, consequentemente, não só resolver os problemas, mas trazer uma paz social. O Marx faz isso de um lado, Durkheim faz isso de um outro jeito, né? Marx faz de um jeito, Durkheim faz de outro, tá? Então, Durkheim acreditava que a raiz dos problemas do seu tempo não era de natureza econômica, mas sim uma certa fragilidade da moral da época e em orientar adequadamente o comportamento dos indivíduos. E aí, nesse momento, é que ganha importância o processo educacional. Veja, tanto para Durkheim, e aí a gente vai também ver isso em Karl Marx, mas a ênfase de Marx não é tão grande como a ênfase durkheimiana, tá? O processo educacional ele vai se tornar um elo fundamental no processo de desenvolvimento social para tentar trazer a ordem e o progresso. Porque Durkheim acreditava que os nossos problemas eram problemas morais e a gente precisava resolvê-los. E, através da educação, a gente ia tentar, ou era possível, resolver tais problemas. Tá? Com isso, procurava destacar que os programas de mudança esboçados pelos socialistas, que implicavam modificações na propriedade e na redistribuição da riqueza, ou seja, medidas acentuadamente econômicas, não contribuíam para solucionar os problemas da época. Para ele, para Durkheim, seria de fundamental importância encontrar novas ideias morais capazes de guiar a conduta dos indivíduos. Considerava que a ciência poderia, por meio de suas investigações, encontrar soluções nesse sentido. Compartilhava com Saint-Simon a crença de que os valores morais constituíam um dos elementos eficazes para neutralizar as crises econômicas e políticas de sua época histórica. Acreditava também que era a partir deles que se poderia criar relações estáveis e duradouras entre os homens. Possuía uma visão otimista da nascente sociedade industrial. Durkheim também possuía essas questões, muito próximo do pensamento do Augusto Comte. Considerava que a crescente divisão do trabalho, que estava ocorrendo a todo vapor na sociedade europeia, acarretava, em vez de conflitos sociais, como pensava Karl Marx, um sensível aumento da solidariedade entre os homens. De acordo com ele, cada membro da sociedade, tendo uma atividade profissional mais especializada, passava a depender cada vez mais do outro. Julgava, assim, que o efeito mais importante da divisão social do trabalho não era o seu aspecto econômico, ou seja, o aumento da produtividade, mas sim o fato de que ela tornava possível a união
e a solidariedade entre os homens. Vejam que esse conceito de solidariedade, e aí a gente vai ver um pouco mais adiante, Durkheim vai chamar de solidariedade orgânica, tá? Esse conceito, na verdade, é uma má interpretação, uma péssima interpretação do pensamento, né, social daquela época, feito pelo Durkheim. A gente percebe cada vez mais, né, com o avanço do processo de industrialização, tá? E, consequentemente, da consolidação do capital, que essa solidariedade, ela, na verdade, ela não existe. Ela, na verdade, ela não cresceu e não se desenvolveu, como Durkheim achava que iria ocorrer. Na verdade, o que nós temos cada vez mais na sociedade contemporânea, fruto dessa sociedade moderna capitalista, é um acentuado processo de desigualdades sociais, consequentemente, de desvalorização do humano, dos sentimentos humanos e das relações humanas, cada vez mais mercantilizadas e mercadorizadas, né? Se tornando mercadorias do próprio capital. E, consequentemente, a gente não tem o que o Durkheim tanto, né, acreditou e imaginava que seria essa solidariedade orgânica. Observem, ainda na página 48, né, segundo Durkheim, a divisão do trabalho deveria, em geral, provocar uma relação de cooperação e de solidariedade entre os homens. Observem que não é isso que nós temos na sociedade contemporânea. No entanto, como as transformações socioeconômicas ocorriam velozmente nas sociedades europeias, inexistia ainda, de acordo com ele, um novo e eficiente conjunto de ideias morais que pudesse guiar o comportamento dos indivíduos. Tal fato dificultava o bom funcionamento da sociedade. Essa situação fazia com que a sociedade industrial mergulhasse em um estado de anomia, ou seja, experimentasse uma ausência de regras claramente estabelecidas. Outro conceito importante na concepção durkheimiana, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante, melhor no livro da Quintaneiro, tá? É o conceito de anomia. Ok? Para Durkheim, a anomia era uma demonstração contundente de que a sociedade encontrava-se socialmente doente. Tá? Então, quanto mais aumentasse o processo anômico, mais a sociedade se desintegrava, segundo Durkheim. Tá? Para Durkheim, a anomia era uma demonstração contundente de que a sociedade encontrava-se socialmente doente. As frequentes ondas de suicídios, né, na nascente sociedade industrial foram analisadas por ele como um bom indício de que a sociedade encontrava-se incapaz de exercer controle sobre o comportamento de seus membros. Observem, tá? Sobre, né, exercer controle sobre o comportamento dos seus membros. Durkheim vai pensar a educação, e aí a gente vai ver isso um pouco mais adiante, justamente como essa perspectiva de desenvolver tal controle. Quanto mais a educação se desenvolvesse, mais a gente ia conseguir conscientizar os indivíduos, segundo Durkheim, desenvolver esse processo de solidariedade e, consequentemente, diminuir o processo de anomia. Esse era o pensamento de Durkheim. Tá? Vejamos, né, aí na página 49. Preocupado em estabelecer um objeto de estudo e um método para a sociologia, Durkheim dedicou-se a essa questão, salientando que nenhuma ciência poderia se constituir sem uma área própria de investigação. Sociologia deveria tornar-se uma disciplina independente, pois existia um conjunto de fenômenos na realidade que se distinguia daqueles estudos por outras ciências, não se confundindo seu objeto, por exemplo, com a biologia ou a psicologia. A sociologia deveria se ocupar, de acordo com ele, com os fatos sociais que se apresentavam aos indivíduos como exteriores e coercitivos, ok? Fatos sociais são os objetos da sociologia, segundo Durkheim. O que ele desejava salientar com isso é que o indivíduo, ao nascer, já encontra pronta e constituída a sociedade. Assim, o direito, os costumes, as crenças religiosas, o sistema financeiro
foram criados não por eles, mas pelas gerações passadas, sendo transmitidas às novas por meio, na verdade, do processo de educação. Vejam, tá? Transmitidos às novas gerações por meio do processo de educação. Tá? É importante salientar que, para Durkheim, essa questão dos fatos sociais são fundamentais, ou é algo fundamental para a gente entender o processo epistemológico e metodológico do desenvolvimento, né, da sociologia. E o Durkheim vai fazer uma apresentação contundente dessas questões nesse livro, As Regras do Método Sociológico, ou As Regras para o Método Sociológico. A gente encontra nesse texto, e observe, já aqui, entendeu? No índice, né, vocês vão encontrar, ó, no capítulo 1, o que é um fato social. E nesse capítulo 1, o Durkheim já vai colocar: o fato social não pode definir-se pela sua generalidade no interior da sociedade. Característica definitiva do fato social: primeiro, a sua exterioridade em relação à consciência ou às consciências individuais. Segundo, a ação coercitiva que exerce ou é suscetível de exercer sobre esses mesmos indivíduos, ou sobre essas mesmas consciências. Observem que é igualmente, né, semelhante ao que é posto ou apresentado por Carlos Martins. Observem, tá? A sociologia deveria se ocupar, de acordo com ele, com os fatos sociais que se apresentam aos indivíduos como exteriores e o quê? Coercitivos. Aqui, no texto do Durkheim, no livro do Durkheim, né, As Regras para o Método Sociológico, né, ele vai dizer a mesma coisa. Os fatos sociais são o quê? Coercitivos e exteriores, ok? E isso é muito importante a gente frisar e deixar aqui registrado. Voltaremos a essas questões posteriormente no livro da Quintaneira, ok? Mas fica a dica da leitura também do livro do Durkheim, assim como do livro do Karl Marx, né, o Manifesto Comunista. Fica a dica para que vocês leiam também, entendeu? Se possível, o livro do Durkheim, As Regras do Método Sociológico. Está disponível, gente, viu, na biblioteca da disciplina. E aí a gente encerra a nossa 7ª aula. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço.